nome lindo, eu te amo. Amém. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Convido os irmãos que abram no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7, a versão que estou usando, Ara, Almeida, Revista e Atualizada. O tema do sermão: orar é tocar o coração de Deus. Vamos falar juntos? Orar é tocar o coração de Deus. A oração, ela precisa tocar o coração de Deus. Mateus 6, versículo 7, diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus, muito obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Convença a cada um de nós através do teu Santo Espírito e ajuda-nos, Senhor, a vivermos o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, o texto que estou usando, nós vamos meditar nesse texto em 2 pontos, na parte A e a parte B. O ensinamento que o texto traz é muito precioso e pode causar um impacto positivo na sua vida, se você assimilar o ensinamento e viver o ensinamento. Há palavras que abrem a mente da gente, são palavras-chave. Há coisas que a gente aprende que proporcionam um benefício para sempre. O meu desejo é que esse ensinamento espiritual possa ser uma chave para abrir sua mente para essa verdade, que você, entendendo, aprendendo e vivenciando, você terá grandes benefícios. Aprendermos que orar é tocar o coração de Deus. Nesse texto, o Senhor Jesus ensina como não orar, logo me ensina como orar. Se Ele está explicando como não fazer, eu sei a forma certa de fazer. Então, a oração, é possível que alguém ore errado. É possível. E é necessário entendermos o ensinamento de Jesus, qual o princípio que Ele está ensinando aqui em relação à oração, para que possamos evitar orações erradas. E orarmos não segundo a nossa vontade, mas orarmos segundo a vontade de Deus. Na parte A do versículo de Mateus 6, 7, Romanos é na quinta-feira, Mateus 6, 7, na parte A diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios.
O texto fala de oração que Deus responde. E Deus ensina qual é a oração que Ele responde, sinalizando para nós uma forma errada de orar. E nessa parte A, quando lemos: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. O que o Senhor Jesus ensina aqui, nessa parte A do versículo 6, de Mateus 6, versículo 7, nessa parte A do versículo 7. A primeira coisa que ele ensina é: não fale de forma irrefletida. Ao orar, não orem usando palavras que você não refletiu sobre o que você está falando. Não me esqueço, num retiro, e parece-me que em retiro os crentes têm muita fome, né? E quando chega aquele momento ali do almoço, para alguns retirantes é um desespero. E eu me recordo, é muito comum, né, pastor Walter, no momento do retiro, está todo mundo já com prato e com os talheres, já querendo atacar, e o pastor fala assim: vamos orar, abençoando a comida. Para alguns é um sofrimento aquele momento que o pastor fala: vamos orar, abençoando a comida, que ele quer começar a comer. E eu lembro que em um retiro, em um outro ministério, em uma outra cidade, preservando o nome do jovem, mas eu lembro que o jovem foi então solicitado para que ele orasse abençoando a comida do retiro. E ele então orou assim: Senhor Deus, bife todo-poderoso, muito obrigado pela comida. Por ele passou despercebido, mas por nós que ouvimos a oração, não passou. Orou assim Jetro: Senhor Deus, bife todo-poderoso, muito obrigado pelo alimento. É exatamente isso que Jesus está falando. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Não fale de forma irrefletida. Não fale uma coisa que você não refletiu que você está falando. A oração, ela não pode ser uma coisa automática. A oração não pode ser palavras que saem da sua boca sem que você esteja pensando exatamente o que você está falando. Oração, ela precisa ser refletida, você precisa entender o que você está falando, com qual intenção você está falando, qual é o objetivo daquela oração. Oração precisa tocar o coração de Deus. Oração precisa tocar o coração de Deus. Quando o Senhor Jesus diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, Ele não está falando aqui contra o princípio de orar várias vezes sobre o mesmo assunto. Orar várias vezes sobre o mesmo assunto é válido. Um exemplo disso é o pastor de vocês, que em todos os cultos eu insisto diante de Deus com as mesmas orações. Quais são? Salvação da família. Aí eu pergunto: Jones, está feliz com seu pai batista aí do lado? É resposta de oração, irmãos. Sussu sabe que é resposta de oração, o próprio Batista sabe que é resposta de oração. Isso é resposta de oração. Zé está aqui. Oramos muito, eu e a Lara, pelo Zé, para ele retornar. Como que eu estou feliz, Zé, mas eu sei que você também está feliz. Então, orar pelas mesmas coisas não é o que o Senhor Jesus está condenando. O que Ele está condenando é você orar sem refletir naquilo que você está falando.
orar sem que você tenha a exata noção do que você está compartilhando com Deus. Oração não pode ser algo automático. Senhor, muito obrigado pelo café da manhã, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pelo almoço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pela janta, te agradeço em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, me dê uma boa noite, em nome de Jesus, amém. Não pode, irmãos, a oração não é uma coisa automática, que você repete sem refletir no que você está falando, mas oração é uma intimidade com Deus. Oração precisa tocar o coração do Senhor, tem que tocar o coração do Senhor. Orar várias vezes sobre o mesmo assunto é válido. Se o que você pede várias vezes ao Senhor, você está consciente daquilo que você está pedindo. Um exemplo é a salvação dos seus familiares. Enquanto os seus familiares não se converterem todos, essa é uma oração que você vai fazer sempre. Senhor, salve a minha família. Senhor, salve a minha família. Quando o Senhor diz vãs repetições, era a maneira pagã de se dirigir com palavras a um ídolo, a uma imagem feita de barro, de madeira ou de algum metal. Eu vou pedir para colocar ali, Velho Testamento, primeiro livro dos Reis, 18, de 25 a 29. Se você puder, abra aí também. Primeiro Reis, 18, de 25 a 29. Deixa eu abrir aqui. O Senhor Jesus, a ensinar esse princípio sobre a oração, ele cita essa passagem. 1 Reis 18, de 25 a 29, que diz assim: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, com letra minúscula, e não lhe metais fogo. Tomaram um novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Então eles ficaram, pastor Walter, desde manhã até o meio-dia, falando a mesma coisa: ah, Baal, responde-nos. Ah, Baal, responde-nos. Ah, Baal, responde-nos. Não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ali já estavam, desde a manhã até o meio-dia, repetindo a mesma coisa: ah, Baal, responda-nos. E andando em volta daquele altar. E o texto diz que já estavam o quê? Manquejando. Porque andavam e falavam e não tinha resposta nenhuma. 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai,
em altas vozes, porque Ele é Deus, com letra minúscula. Pode ser que esteja meditando. Falem mais alto, chamem mais alto. De repente, o Deus de vocês está meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir. E despertará se vocês gritarem e chamarem. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O Senhor Jesus, ao falar, quem ora sem refletir que palavras está entregando a Deus, ora semelhante a um pagão que fala com um ídolo feito de pedra, de madeira, de metal, que não vai responder nunca. Se você ora sem refletir o que você está falando, essa oração é uma oração sem resposta. Deus não quer que você fale palavras bonitas, palavras difíceis, mas Deus quer que você fale de forma intelectual. O que eu estou falando? O que eu quero falar? O que eu quero comunicar? Porque se você não comunicar direito, na hora que você estiver orando, essa oração é uma oração que não vai ter resposta. Não estamos falando, quando nós falamos com Deus, não estamos falando com uma imagem, estamos falando com uma pessoa. Deus é uma pessoa. E a gente precisa conversar com Deus, que oração é conversa, como nós conversamos com uma pessoa. Eu não posso conversar com Deus sem refletir as palavras, porque quando eu converso com alguém, eu converso refletindo as palavras, porque se eu não refletir as palavras ao falar com Douglas, eu não terei uma resposta de Douglas. Vamos supor, Douglas, é porque talvez também, quem sabe, eu acho que é assim, a situação vai e volta, de repente, eu acho que pode até acontecer, mas gostaria de saber da sua opinião. O que você acha que eu falei? Eu falei um monte de coisa, mas eu não refleti no que eu falei, eu não vou ter resposta da parte dele. Eu não vou ter resposta. Agora, se eu refletir sobre o que eu vou falar, Douglas, terça-feira, aniversário da nossa igreja, 30 anos, faz contato com os instrumentistas, eu sei que é terça-feira, o culto é 20 horas, justamente para facilitar, vê quem é que pode estar aí. Tudo bem? Tudo bem. Ele vai agir, porque refletir sobre o que eu falei para ele. Quantas orações, irmãos, são feitas a Deus e você não reflete nem no que você está falando? Algumas orações, elas nem terminam, porque você dorme no meio da oração. Imagine uma pessoa conversando com a outra, vou conversar com o Douglas de novo. Douglas, rapaz, consertamos o áudio. Como é que vai terminar esse diálogo entre eu e Douglas?
Comecei a falar dos aparelhos que foram consertados, está fazendo até frio, né? Mas dormir no meio da conversa, vai ficar uma conversa pela metade aí. Não vou ter a finalização desse bate-papo. Aí você e Deus orando, ó Senhor. Aí no outro dia, com aquela marca do botão da almofada, amém. Eu digo a você, é uma oração sem resposta, porque o Senhor Jesus ensina, olha, quando você orar, reflita sobre o que você está falando, tem que ter um sentido para Deus. O que de fato você quer comunicar? O que você quer comunicar? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que ficaram desde a manhã até o meio-dia e não ouviram resposta nenhuma. E achei interessante o profeta, né, pastor? Chama mais alto, fala mais alto. De repente ele viajou, de repente ele está tirando uma soneca, descansando, ou está atendendo alguém. Chama mais alto. Não teriam respostas. Não estamos falando com uma imagem, estamos falando com uma pessoa. Quando você ora, você fala com uma pessoa. Deus é uma pessoa. Uma pessoa que quer nos ajudar. Deus é uma pessoa que quer nos ajudar. Fale com sinceridade ao conversar com Deus. Fale com responsabilidade ao conversar com Deus. Fale com intimidade ao conversar com Deus. Ao orar, não fale qualquer coisa. Não fale sem sabedoria. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Não fale sem sabedoria. O Senhor precisa entender o que você está falando, o que você quer. Qual é a sua intenção? Lembre-se, orar é tocar o coração de Deus. Parte B do versículo 7, final do sermão. Após lermos, e orando não useis de vãs repetições como gentios, lemos ainda, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que toca o coração de Deus não é a quantidade de palavras, e sim a sinceridade do coração daquele que ora. O que toca o coração de Deus não é a quantidade de palavras. Olha, eu orei 3 horas, não é a quantidade de palavras, mas é a sinceridade do coração de quem está orando. Talvez a sua oração seja: Senhor, Tu sabes. E as suas lágrimas já são de fácil entendimento para o Senhor. Senhor, Tu sabes. Conclusão do sermão. Orar a Deus é um diálogo do Filho com o Pai. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, em Cristo você se torna filho de Deus. Orar é um bate-papo, é um diálogo do Filho com o Pai. Que Deus te abençoe, que você reflita ao orar,
que você possa refletir nas palavras que você estará falando diante de Deus. Lembre-se, orar é tocar o coração do Senhor. Eu vou convidar o Ministério Atitude que venha para encerrar o culto, e vou convidar o pastor Walter, que vai orar agora, abençoando o povo, e após a bênção, ao som do Ministério Atitude, os irmãos vão em paz para os lares de vocês. Pastor Walter. Som. Vermelho, som. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, agradecidos porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor, através da Tua presença e da Tua palavra, na instrumentalidade do Teu servo, pastor Josimar, tem abençoado as nossas vidas, tens nos confrontado, tens nos advertido, mas também tem nos consolado. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é bom para conosco. Ó Deus, dá-nos uma vida de oração, dá-nos a alegria de orarmos pelo prazer de estarmos com o Senhor, de falarmos com o Senhor, tendo a certeza de que Tu és um Deus que vê e que ouve e que atende às nossas orações. Ó Deus, Tu sabes tudo sobre nós, Tu sabes tudo o que precisamos, mesmo que nada venhamos a pedir. Mas, ó Deus, dá-nos a intimidade, dá-nos a alegria de confiarmos no Senhor, podendo dirigir ao Senhor as nossas orações. Ó Deus, obrigado por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão em casa, aqueles que nos ouvem, ó Deus, que estão online conosco. Ó Deus, que nesta noite todos tenham sido abençoados e que tenhamos todos nós sido preparados pelo Senhor para vivermos mais uma semana de lutas, de trabalhos. Ó Deus, dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias e leva-nos, ó Deus, para os nossos lares. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam, ó Deus, sobre o Teu povo em toda a terra, sejam sobre a nossa igreja aqui e sejam sobre as nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus.